Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema da nossa pregação hoje é: a fé é obscura. É até um pouco estranho falar sobre isto, né? A fé é obscura. Porque ao mesmo tempo nós podemos dizer que a fé é luz, tá? A fé é luz. Tanto é que na hora, quando nós somos batizados, tem aquele gesto, tem aquele símbolo de o padrinho acender uma vela, lembra? Na hora do batismo se acende uma vela, porque agora você é luz para este mundo. Significa que a luz da fé entrou no seu coração. Então, claro, a fé é luz. A fé ilumina a nossa vida. Porque estávamos nas trevas do pecado, estávamos nas trevas do reino do mal, no reino do demônio, mas a fé, quando nós vamos para o reino de Deus, a fé é luz. Mas a fé também é treva. A fé também é obscura. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Quem vai falar muito disso é o meu pai São João da Cruz. São João da Cruz vai falar muito sobre isso, a fé obscura. Não vamos tratar agora de São João da Cruz, mas do Beato Frei Mauri Eugênio, que é um grande conhecedor de São João da Cruz, e vai nos ajudar a entender que a fé é obscura. Então, no livro, primeira coisa, a fé e a verdadeira fé, ela é acompanhada de caridade. Gente, isso aqui é um dado muito importante. Como eu faço para descobrir se eu tenho verdadeira fé? Como eu faço para descobrir se a minha fé é madura? Como eu faço para descobrir se minha fé é verdadeira? Ora, é só ver se a tua fé está acompanhada de caridade. Não existe uma fé sem caridade. Em outras palavras, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas eu não amo. Ora, uma pessoa que diz que tem fé, mas não ama, não é verdadeira fé. A verdadeira fé, ela é acompanhada de caridade. Ok? Os grandes teólogos não se cansaram de insistir sobre essa verdade. Pela fé, eu penetro na essência de Deus. Olha que bonito. Pela fé, eu penetro na essência de Deus. E qual é a essência de Deus? Deus é amor. Deus é amor. Pela fé eu penetro na essência de Deus, não na luz que o circunda. Olha que interessante, eu não penetro na luz que circunda Deus, não. Pela fé eu penetro o próprio Deus, eu penetro a essência de Deus. Eu penetro nele mesmo, nas entranhas de Deus. Deus é um fogo, Deus é a sarça ardente, Deus é a potência difusa, infinita, Deus é o amor. Deus não é que ele tem amor, Deus é amor. Pois bem, por essa virtude da fé, eu acesso esse fogo, eu entro nesse fogo. Gente, olha que coisa linda. Pela fé, eu entro no fogo. Pela fé, eu entro na sarça ardente. Pela fé, eu penetro na essência de Deus. Pois bem, por essa virtude da fé, eu acesso esse fogo. Eu acesso a essência de Deus. Eu penetro a Deus. Veja, para chegar à essência de Deus, eu preciso ter fé. Abra sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível penetrar a Deus. Sem fé é impossível se unir a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus,
pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro. Gente, olha que forte essa palavra. Eu já li essa palavra em pregações passadas, mas essa palavra está dizendo o seguinte: para se achegar a Ele eu preciso de fé. Para se achegar a Deus eu preciso de fé primeiro. Então, meu irmão e minha irmã, a fé faz você penetrar em Deus. A fé faz você penetrar na essência de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. Efésios capítulo 3, versículo de 17 a 19. Que Cristo habite pela fé em vossos corações. Olha que interessante. Cristo habita em mim pela fé. Eu penetro em Deus pela fé. Cristo habita em mim pela fé. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais com todos os cristãos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento, sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tá vendo? Pela fé, Cristo habita em mim, pela fé eu me torno cheio da plenitude de Deus. E eu sou arraigado no amor. Gente, isso aqui é palavra de Deus. Então por que eu preciso ter fé? Eu preciso ter fé para que Cristo habite no meu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. É evidente que a fé que coloco em ação aqui é uma fé acompanhada da virtude da caridade. Olha que bonito. O que é uma fé colocada em ação? Uma fé colocada em ação, ela se traduz em amor. Então, quanto mais você tem fé, mais você ama. Quanto menos você tem fé, menos você ama. A verdadeira fé, ela se traduz em amor. Os teólogos distinguiram uma fé que não seria acompanhada de caridade. Eles a chamam de virtude informe. Para dizer a verdade, eles ficam bem desconcertados, bem embaraçados para explicar a que ela leva. Ela não estabelece um contato, não cria união com Deus. Então veja, uma fé que não tivesse caridade, ela não cria união com Deus, ela não cria contato com Deus. É uma fé muito superficial. Então a verdadeira fé, ela se traduz em amor. Então vamos lá, minha gente. Se você tiver fé, se você diz ter fé e essa tua fé é verdadeira, significa que você vai amar mais o teu pai, vai amar mais tua mãe, vai amar mais teus filhos, vai amar mais teu marido, vai amar mais todas as pessoas que passarem por você. Não, a verdadeira fé, ela se traduz em amor. Vamos comprovar isso na palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Umas páginas para trás. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Olha que lindo, a fé que opera pela caridade. Você está entendendo? Então como é que a fé opera? Como é que é a fé posta em ação? Se você me perguntar, Frei, como é que a fé em ação? O que significa? Então a fé em ação, ela opera pela caridade. Eu tenho fé, a prova é que eu amo. Eu tenho fé, a prova é que eu sou caridoso. Você está entendendo? A fé que opera pela caridade. Esta é a fé que você deve desejar. Agora abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13.
Aqui Paulo vai falar algo extraordinário. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé. Então preste atenção, mesmo que você tivesse toda a fé, não é pouca coisa não, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas. Você tem aquela fé que Jesus Cristo falava, né? Olha, o Paulo estava relembrando o sermão de Jesus. Se você tiver a fé do tamanho do grão de uma mostarda, você vai dizer para essa montanha, sai daqui e vai para lá, e a montanha irá te obedecer. Se você tiver uma fé pequena, a montanha vai te obedecer. Se você tiver essa fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Se você tiver caridade, ou melhor, se você tiver fé, mas não tiver amor, não vale de nada. Gente, essa palavra, ela é muito importante. Então, como que você precisa entender o seguinte: se você é aquela pessoa de fé, se você é aquela pessoa que vai para a missa, se você é aquela pessoa que agora está rezando o rosário, você é uma pessoa de fé, você quer ser uma pessoa de fé, logo você tem que ter amor. Então, é muito estranho. Eu sempre conto esse exemplo, né? Eu sempre me lembro desse exemplo. Me lembro do dia que eu fui almoçar na casa de um paroquiano, na época que eu era pároco. Fui almoçar na casa do paroquiano. E conversa vai, conversa vem, almoçando na casa do paroquiano, visitando aquela família. De repente eu comecei a ouvir uma briga do lado da casa onde nós estávamos. E eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, tem que chamar a polícia, sei lá, eu me preocupei, porque era muito alta a briga. E a pessoa me diz assim, Frei, fiquem tranquilo, porque isso aí é todo dia, eles brigam todo dia. Eu falei, então tá bom, eles brigam todo dia. E detalhe, Frei, ela vai na sua missa todo domingo. Aquilo me questionou. Porque veja, ela me disse o seguinte, ela briga todo dia. E depois ela termina dizendo, ela vai na sua missa todo domingo. Me deu um nó na cabeça. Deu um nó na minha cabeça. Por quê? Se essa pessoa vai na missa todo domingo, significa que a missa é uma expressão, a sua maior expressão de fé. A missa é a maior expressão de fé para o católico. Termina o ato da consagração, o padre diz, eis o mistério da fé. A missa é a maior expressão de fé do católico. Portanto, a verdadeira fé opera pela caridade. Só que aí a mulher me disse, ela briga assim todo dia. Meu Deus do céu, então ela não tem uma verdadeira fé. É essa a conclusão que eu cheguei. Eu nem sei quem era essa mulher, mas se ela briga todo dia, ela não está entendendo o que é a fé. A fé opera pela caridade. Então, quanto mais fé ela tem, mais ela deveria chegar em casa paciente. Veja bem, nós estamos aí em 1 Coríntios capítulo 13. Abra aí 1 Coríntios capítulo 13. Vá agora ao versículo 4. Versículo 4 ao 7. Porque assim, se você diz que tem fé, então vai acontecer isso aqui com você. Olha, a caridade é paciente, então você vai ficar mais paciente. Se você diz que tem fé, você vai ficar mais paciente. Se você diz que você tem fé, a caridade é bondosa, você vai ficar mais bondoso. Se você diz que tem fé, a caridade não tem inveja, você não vai ter mais inveja do irmão. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, não é escandalosa, como eu estava vendo lá. Não é escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, como eu estava vendo lá. Não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você está vendo? A fé opera pela caridade. Então, quanto mais fé eu tenho, mais paciência eu tenho, mais bondade eu tenho, menos arrogante eu sou, menos orgulhoso eu sou, menos invejoso eu sou. Eu não me irrito, eu não guardo rancor. Você está entendendo?
Quem vai dizer isso também é de São Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17. Tiago 2, 14 a 17. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? E Tiago, ele começa a questionar. O que adianta você dizer que você tem fé se você não tem obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? E aqui vai um questionamento, hein? Aqui vai um questionamento. Será que essa fé vai salvar você? É uma fé que não tem obras? Será que essa fé... E aqui é obras de amor, tá? Entenda isso. Obras de amor. A fé, a verdadeira fé opera pela caridade. Então, uma fé que não opera pela caridade, uma fé que não ama, uma fé que não tem amor, será que ela é capaz de salvar você? Porque a Bíblia diz que a fé vai salvar. Você não é salvo, você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Agora, se uma fé que você diz que tem, não tem obras de amor, será que essa fé vai salvar você? Tiago está te perguntando. Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano. Então, de repente, você começa a ver que uma pessoa faltou roupa para ela. Uma pessoa faltou alimento para ela. E se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Você pode ajudar a pessoa e você se nega. Você pode ajudar a pessoa e você se nega. A pessoa está passando fome e você se nega. A pessoa está passando frio e você tem como ajudar e você se nega. Assim também a fé, se não tiver obras, e aqui vem um dado fundamental. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Se a tua fé não tem obras de amor, a tua fé está morta. Está morta. Isso é palavra de Deus. Então é fundamental que nós entendamos que a verdadeira fé precisa de obras de amor. 1 João, abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 17 a 18. 1 João, capítulo 3, de 17 a 18. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade. Então você tem bens, correto? A Bíblia está dizendo, você tem bens. Você tem bens. Mas de repente você começa a ver alguém que sofre necessidade. Mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. E aí vem a palavra de Deus e está dizendo para você, ora, você diz que tem fé, mas essa fé está onde? É preciso você colocar isso em prática. A fé sem obras é morta. Então você diz que ama teu marido, mas você briga o dia inteiro com ele. Então volta ao caso dessa mulher. Você diz que ama teu marido, mas então é só palavras. Na prática você não ama, porque você briga, vocês se irritam, vocês não se suportam, vocês já estão chegando a quase se matar um ao outro. Isso não é uma fé que se traduz em obras. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos, em verdade. Uma fé que se traduz em obras de amor. Amém? Volta ao livro. No entanto, de alguma forma, atinge pelo menos a periferia de Deus. Então, quando você não tem uma fé acompanhada de caridade, então você atinge a periferia de Deus, por assim dizer. Mas ao considerarmos a fé completa, a fé viva, o contato é plenamente estabelecido. Então, quando você tem uma fé acompanhada de caridade, o contato com Deus é plenamente estabelecido. Enquanto você não tem uma fé que opera pela caridade,
você fica na periferia de Deus. Você não entra na essência de Deus. Este ato da virtude teologal da fé já constitui uma oração, um trato de amizade com Deus. Não é um símbolo, nem uma invenção minha, mas um contato genuíno com Deus. Então, se você tiver uma fé que opera pela caridade, você começa a estabelecer um contato genuíno com Deus. Este é precisamente o valor do nosso organismo sobrenatural. Poder estabelecer este contato com Deus, aceitá-lo, estabelecer uma relação verdadeira com Ele. Qual será o resultado deste contato? O resultado é evidente, sobrenatural. Por quê? Porque sabemos que Deus é uma potência difusiva. Deus é fogo. Deus é água. Assim como não posso mergulhar a mão no fogo sem me queimar, tampouco posso realizar um ato de fé acompanhado de caridade sem me queimar de alguma forma. Olha que coisa linda. Então, assim como você não consegue colocar a mão no fogo e não se queimar, quando você tem uma fé que opera pela caridade, você penetra a essência de Deus, entendeu? Agora, se não é uma fé acompanhada de caridade, você fica na periferia de Deus. Não digo sem ter a impressão de queimadura, mas sem tirar algo da fornalha divina do amor, do núcleo divino que é fogo. Deus fogo consumidor. Deus fogo ardente, como nós vemos na sarça. Portanto, eu pego algo. Mas o quê? Algo de Deus mesmo? Deus é incriado, infinito, mas nesse contato inevitavelmente aumenta a minha graça, que é a participação na vida de Deus. Então, quanto mais eu entro em contato com Deus, mais aumenta a minha graça. Eu começo a participar da vida de Deus. Você está entendendo? Pela fé, você começa a participar da vida de Deus. Isso é extraordinário. Esta é a riqueza da nossa fé, entrar em contato com Ele. Então, para que você tem fé? A fé faz você entrar em contato com Deus. A fé faz você ter relacionamento com Deus. Então, veja que a fé não é só teoria, minha gente. Fé não é só teoria. Fé é relacionamento com Deus. Então, a verdadeira fé, ela se relaciona com Deus. A hemorroísa que toca a franja da veste de nosso Senhor e é curada é um exemplo disso. Quando nosso Senhor pergunta quem o tocou, os apóstolos se surpreendem, todos se pressionam, todos te pressionam nestas ruas de Cafarnaum e perguntas quem te tocou? Sim, muitos o tocam, mas houve alguém que o tocou com um instrumento especial, com uma antena especial, e isso comoveu. Essa antena é a antena de sua fé. Nosso Senhor Deus sempre se comove quando é tocado pela fé. Então Deus se comove quando Ele é tocado pela fé. Ele também se comoveu com a fé do centurião e a pobre mulher. E Ele disse, tua fé te salvou. Ela obteve sua cura. Nem sempre obtemos curas físicas, mas sempre logramos algo no contato com Deus. Porque Deus difunde e se espalha incessantemente. Este é o primeiro resultado sobrenatural da fé. Então, pela fé, eu entro em contato com Deus. Veja, Jesus já havia curado aquela mulher hemorroísa, mas Jesus quer saber quem é, Jesus quer conversar com ela, Jesus quer ter relacionamento com ela. Veja, a fé abre você ao relacionamento com Deus. É interessante notarmos que todos os doentes que Jesus curou, Ele conversou com eles, Ele olhou para eles. Então isso aqui é um dado incrível. Isso é um dado incrível. Que, aliás, o Senhor está me inspirando neste exato momento isso. Eu nunca tinha parado para refletir essa questão. Veja, cada cura que Jesus realiza não é uma cura assim, ó. Pronto, acabou, está curado, tchau, vai embora, vem outro. Não, não. Todas as curas que Jesus realiza, há um diálogo com o doente.
Há um diálogo com as pessoas envolvidas. Isso para mostrar que a fé é relacionamento com Ele. Então Ele não está interessado só em dar a você uma cura. Não, isso é consequência. Ele está interessado em ter com você um relacionamento. Aliás, um grande exemplo disso é João capítulo 9, quando vai falar do cego de nascença. Se você puder, depois, como lição de casa, leia João capítulo 9, o cego de nascença. Você vai ver o diálogo que Jesus tem com aquele cego de nascença. Veja, a fé é a forma que me conecta com Deus. Foi por causa da fé que esse cego de nascença começou a conversar com Deus e começou a ter conversa com Deus. A tal ponto de chegar uma hora da conversa e falar, aquele cego se ajoelha diante de Jesus. É por causa da fé que aquela samaritana desperta para a fé, desperta para o relacionamento com Deus. Então veja, o essencial da fé é entrar em contato com Deus, é entrar em relacionamento com Ele. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo de 8 a 9. Filipenses capítulo 3, versículo de 8 a 9. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Preste atenção nessa palavra, estar com Ele. Não com minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. Gente, olha